Serenemos os nossos corações. Se sentirmos confortáveis, fechemos os nossos olhos físicos, buscando a doce presença de Jesus de Nazaré. Ele mesmo que disse que onde 2 ou mais pessoas reunidas estivessem, ali ele se encontraria em espírito e verdade. Se conosco, divino amigo Jesus, que nós abramos os nossos corações e as nossas mentes em busca do nosso aprimoramento, e que as palavras do nosso irmão Luan sejam inspiradas, para que dê não só a mocidade que aqui se encontra, mas a nós outros, já mais amadurecidos pela vida, a possibilidade de sempre nos prepararmos para a vivência dos ensinamentos do Mestre. E é em seu nome, Jesus, em nome da cúpula espiritual dessa casa e sobretudo em nome de Deus, que nós damos por aberto o nosso encontro dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Almas queridas, como eu disse há pouco, a mocidade constitui aqueles que serão os trabalhadores da nossa casa amanhã. E hoje o tema é interessante porque o nosso irmão Luan vai abordar mocidade espírita, desafios e oportunidades. Nós que somos jovens há mais tempo, fiquemos de ouvido aberto, hein? Com a palavra do nosso irmão Luan. Você tem mais 5 depois dos 15. Ah, tá. Obrigado, Silvão. Boa noite a todos e todas. Bom, vamos lá. Quando a gente fala em juventude, né, e teve esse desafio aí, né, da gente trazer essa mensagem, porque exatamente como o Sivaldo vem falando, é quem vai dar continuidade a esse trabalho, e por isso é tão importante essa base, não só para a própria casa, mas para o próprio jovem que está aqui, né. E sempre quando a gente, eu sou convidado, né, a falar sobre juventude, quando eu penso sobre isso e estava preparando esse conteúdo, eu lembro muito de uma sentença que eu acho que vai gerar muita identificação, né, com as pessoas, de uma sentença que eu estava vendo, que diz mais ou menos assim: os jovens de hoje, eles gostam do luxo, são mal comportados e desprezam a autoridade. Eles não têm respeito pelos mais velhos, contradizem os pais e tiranizam seus mestres. Isso talvez, não sei se vocês concordam comigo, mas transparece muito dos jovens que a gente vê hoje em dia, certo ou errado? O que é curioso nessa frase, eu já estou vendo o PC rindo porque ele sabe exatamente onde eu vou chegar, é que essa frase foi dita por Sócrates há muito mais de 2000 anos atrás. E é interessante, né, porque a gente, quando vai ficando menos, jovens há mais tempo, né, a gente fica um pouco saudosista, do tipo, na minha época não era assim, na minha época a gente lidava diferente. Acho que não, acho que a gente tem uma memória fraca para essas questões. Então, diante dessa situação, é importante a gente entender do que se trata a juventude e de como direcionar, porque a gente já percebeu aqui, antes, né, de começar a palestra, que a gente não viu ninguém aqui tiranizando os seus mestres, né? Os meninos fizeram uma apresentação maravilhosa, mostrando aqui que existe uma potencialização de energia muito bem canalizada. E é exatamente um pouco disso que eu quero trazer ali meus 10 centavos de contribuição. Mas, ainda assim, mesmo a gente falando de desafios clássicos da juventude, também dá para afirmar que essa sim é uma geração que vive desafios que nunca se viveu na história da humanidade, né? Isso principalmente pela potencialização tecnológica, né? A gente tem redes sociais, internet, enfim, e que ela tem, na verdade, um poder potencializador. Se já existia o dito bullying na nossa época, ele fica muito maior porque ele não atinge só 10 pessoas, 30 pessoas, pode atingir não só a sua cidade, como o país inteiro, né? Da mesma forma que um maltrato, alguma coisa assim, tudo pode ser potencializado, as informações são muito mais bombardeadas, e para nós é desafiador, para nós adultos, para eles ainda muito mais. Então a gente também tem que levar isso em consideração. Quando a gente fala em juventude espírita,
existem algumas premissas que a gente tem que levar em consideração. A primeira delas é entender que a gente vai ter pouquíssimo sucesso se a gente quiser conduzir, né, a forma de ensinar, a forma de tratar os adolescentes, os jovens, da mesma forma como fazem os adultos. Então, pensando aqui, né, como fazer isso, né, a gente que está há mais tempo, nós gostamos muito de palavras, gostamos de instrução, gostamos de dizer como as coisas são. E isso é o convite para gerar desconexão com o jovem, né? Então, pensando, por exemplo, a nível de uma aula de uma juventude espírita, de uma aula de uma mocidade, se a gente tratar como uma palestra, dificilmente a gente vai conseguir captar aquele jovem. Porque não adianta só você abrir o livro dos Espíritos e falar, ok, agora lê aí, se vira e vai dar tudo certo. Existe uma dinâmica muito diferente. E isso se deve, dentre vários motivos, um deles é até aí pegando um pouquinho sobre o nosso processo de neurociência, a formação, como funciona a formação do nosso cérebro. Então, na verdade, o nosso cérebro, ele completa só o seu processo de formação, em média, aos 25 anos de idade. E a última parte que se forma do nosso cérebro é essa parte da frente, que a gente vai chamar de córtex pré-frontal. E essa parte, ela é importante para várias funções, né? Como planejamento, tomada de decisão, controle de impulso, avaliação de riscos, pensamento de longo prazo. Que talvez a gente já tenha percebido que são dificuldades dos nossos adolescentes e jovens. E, logicamente, não é justificando, mas um dos motivos pelo qual é mais difícil é porque ainda não está completamente desenvolvido. Porém, por outro lado, os jovens têm desenvolvido uma outra área do cérebro, chamada sistema límbico. Essa área ela é a parte responsável pela parte das emoções e pela busca incessante por recompensa. Essa parte já está muito ativa. E aí a gente vai ter ali uma combinação bem desafiadora para lidar, que é uma emoção acelerada e um freio ainda em construção. E por isso a gente vê que a tendência é que os nossos jovens sejam um pouco mais impulsivos. E tem alguns estudiosos, né, sobre ensino de jovens, ensino de adolescência. Tem um que eu gosto bastante, que é o William Borghetti. E ele tem uma frase que, para mim, se a gente for falar sobre juventude, sobre adolescência, para mim essa seria um grande pilar, e que talvez, se a gente entender isso, vai fazer muita diferença no processo de lidar com os jovens. Ele gosta de dizer muito assim, que o adolescente, ele não escuta, o adolescente sente. Então, quando a gente está lá, né, os pais vão entender isso muito melhor do que eu, né? Eu já falei milhões de vezes para esse menino que ele tem que fazer não sei o quê, e parece que ele não me escuta. Estou vendo um olhar de identificação da mãe pesadíssimo aqui. E a gente, cara, mas como é que esse menino não escuta? Ele não escuta, por causa de toda essa formação que eu estou falando. E a gente fica meio indignado, caramba, como é que não funciona? Porque não é. E aí, se a gente entende como funciona essa ferramenta, de entender que a gente consegue captar mais os nossos jovens pelo sentir do que o escutar, as nossas chances potencializam muito mais. Então, quando a gente fala de conduzir os jovens para o caminho do Cristo, a gente tem que ter uma coisa muito, muito presente, que o relacionamento, ele veio antes da pregação. Que a nossa capacidade de se conectar, de gerar vínculo, é muito maior do que falar, mas você sabe o que diz o livro dos Espíritos? Você já leu aquilo no Evangelho? O adolescente não escuta, o adolescente sente. E aí, como é que a gente consegue lidar com essa situação? Porque também não dá para esperar que as coisas aconteçam de uma forma aleatória. Eu gosto muito... quando a gente vai olhar os oradores da Grécia Antiga, eles diziam que existiam 3 grandes parâmetros para você se tornar um bom orador. Eles falavam que precisavam de 3 palavrinhas. A primeira é ethos, a segunda é pathos
E a segunda é logos. Logos, né, vem até assim, a raiz, né, do radical lógica, que é a parte do argumento em si. É aquilo que eu vou falar, eu tenho que ter uma coerência, uma coesão sobre tudo aquilo que estou falando de uma maneira argumentativa. E o maior erro que a gente tem é achar que um bom poder de oratória, ou seja, um bom poder de convencimento das pessoas, é focar no logos. Só que a gente tem que focar nas outras duas instâncias anteriores. E se a gente focar nessas duas instâncias anteriores, a gente tem mais chance de se conectar não só com os jovens, mas com os adultos, com crianças, se a gente entende muito bem isso. A primeira é o ethos, como eu tinha falado antes. O ethos está muito relacionado ao caráter. Ou seja, tão ou mais importante do que o que está sendo falado é quem está falando. Então, tem aquela velha historinha do Gandhi, né, que foi atribuída a Gandhi, não sei se é verdade ou não, que chega um pai para o Gandhi e fala assim: meu filho está comendo muito açúcar e eu queria que ele parasse, como você, um homem muito sábio, ajuda meu filho aí para comer açúcar. Aí ele: claro, ajudo sim, mas eu não consigo ajudar ele agora, ele tem que vir semana que vem. Claro, beleza. E aí, chegou na outra semana, a criança foi lá, chegou com a criança, o pai, e aí o Gandhi falou: olha, para de comer açúcar. Aí o cara: pai, precisava vir uma semana depois para isso? Ele: sim, porque semana passada eu estava comendo açúcar ainda. Então, tem uma frase que para mim representa muito o que significa essa questão do caráter, que diz assim: o que você fala tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. O que você fala tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. Nós adultos percebemos isso, mas os jovens, eles têm um sensor absurdo para ver nossas hipocrisias. Eles sentem de uma maneira muito maior que a gente. E aí, a gente perde a conexão quando estamos sendo incoerentes. A segunda é o patos. O patos está relacionado à empatia, a nossa capacidade de se colocar, de entender a posição do outro. Então, nesse ponto, a gente, né, quando a gente pensa assim, sei lá, às vezes eu me falo assim: pai, não aguento mais a escola é muito chata, os professores são muito chatos, não sei para que isso vai servir na minha vida. E aí já vem ali no âmago do pai: você não sabe o quanto que eu paguei de escola para você. Quando eu era criança, eu andava 80 quilômetros na roça para não sei o que, e começa a falar. E aí, ele nem escutou porque que ele queria sair e tal, mas não, é porque esses jovens não querem nada com nada e não sei o que. Você nem escutou, você nem gerou a conexão. Aí o que vai pensar? O menino vai pensar: o pai também não sabe de nada, também tem essa visão, e acabou, a conversa não foi estabelecida, por mais que você tivesse toda a razão em todas as palavras que você fez. Como estabelecer o patos, a empatia nesse momento? Por uma ferramentinha chamada escuta ativa. E, né, a gente tem acho que o Ariano Suassuna fala, né, que existem muitas escolas de oratória, mas existem muitas poucas escolas de escutatória. A gente não sabe escutar. A prova suprema de que a gente não sabe escutar, e nem vou falar de adolescente, jovem, pai ou mãe, mas pensa numa discussão. Uma discussão com o seu esposo, com a sua esposa, discussão de pai e filho. Quando a pessoa está discutindo, você está ouvindo ou você está pensando no próximo argumento que você vai trazer? A pessoa está falando: não, mas você não lavou louça. Aí a cabeça: mas eu acho engraçado que na semana passada você já está pensando no argumento perfeito para conseguir quebrar essa questão. Sabe o que está acontecendo? Você está fazendo tudo, menos escutando. Trabalha o silêncio interno. Não interrompa. Nossa, mas esse menino está falando a maior besteira do mundo. Não interessa. Dê esse espaço para escutar. Escutar é você trazer ar psicológico para o seu jovem. É como se ele estivesse respirando, que ele está sendo visto ali. O que eu falo faz sentido.
No fundo, ele está se questionando: será que eu ainda sou digno de amor? Será que eu ainda sou digno de vínculo? No fundo, ele está pensando isso. E você simplesmente segurar esse impulso para dizer uma verdade, deixa ele falar. Então, isso já é um grande ponto, que já faz um grande diferencial quando estamos nesse momento. E tem uma frase também que me remete muito ao que representa isso, porque quando a gente fica muito focado na parte argumentativa, como eu falei, a gente tem dificuldade de gerar conexão. Eu gosto muito de dizer que, assim, sem envolvimento não existe comprometimento. A gente precisa envolver, a gente precisa entender. É até curioso, assim, a própria situação que estava passando aqui. Vou até contar um pouco sobre o processo de fazer essa palestra, né? O PC chegou para mim: não, faz uma palestra sobre juventude, vai ser muito legal, tal. Eu, tá, PC, vou ver o que eu falo. Um dia depois, né, PC me mandar mensagem: Luan, tive uma ideia. Aí eu, não, PC, e se colocasse os jovens para cantar, para trazer a energia do jovem e tal? Aí eu pensei: bicho, movimentar o jovem, vai para palestra. Ele, caraca, pô, será que vai? E aí eu fui falando com o grupo, isso, não, gente, chama os jovens daqui, chama os jovens de lá. E eu estava meio aflito. Mas eles não decepcionaram. Certamente não decepcionaram. Mas por quê? Porque já há envolvimento. Eles já estão conectados com esse processo. E quando há envolvimento, há comprometimento. Então, foi muito simbólico o momento antes daqui. A gente tinha os jovens cantando, Tiago correndo aqui, arrumando o microfone, Yasmin lá embaixo, mexendo com o cookie. E antes uma movimentação, porque geralmente é a Rebeca que vem, a Yasmin, não, mas vou dar um jeito. Eu não falei um A. Nossa, mas menino, não sei o quê. Já há envolvimento. E aí a gente conseguiu, sim, colocar mais um tijolinho. E aí sim vem o Logos, aí vem o conhecimento. Ali a terra já está fértil para você direcionar. Porque não pode ser a moral do Luan ou a moral do Joãozinho. É a moral do Cristo. É para isso que a gente tem, sim, a doutrina espírita. É para isso, sim, que a gente tem a lição. Mas sem envolvimento não existe comprometimento. E a gente estava em reunião ontem com a equipe de evangelizadores. Eu estava comentando com eles assim que, basicamente, a gente tem 3 pilares que norteiam o nosso trabalho, né, que é a siglinha C, V e T. A primeira sigla é o conhecimento, como eu falei para vocês. A gente precisa de uma base, a gente precisa da base da moral do Cristo. É ela que nos norteia. É a ela que a todo momento, quando nós temos dúvida, nós voltamos para a moral do Cristo. Esse é o nosso pilar. De novo, isso qualquer juventude espírita faz, né? O problema é ficar só na parte do conhecimento. Que aí vem a segunda letrinha. A letrinha do V, que eu já expliquei um pouco para vocês. O V está relacionado a vínculo. O V, ele tem a proposta de gerar conexão e gerar pertencimento. E isso acontece em diversas escalas, desde o momento que a gente entra em sala de aula. De ser uma aula que a gente tentar, ao máximo, trazer um ambiente seguro para o jovem. Dele entender que ali ele pode falar sobre suas aflições, sobre suas angústias, sabendo que a gente vai direcionar ele da melhor maneira possível. Acontecendo como que foi o que vocês viram aqui, na participação dos trabalhos. Só nesse processo, aqui, por exemplo, na nossa casa, tem os cookies, tem festa junina e tal. Esse processo deles participarem desses trabalhos, você vai entrando em conversas mais informais, você vai gerando vínculos, já tem as suas piadinhas internas. E aí é uma coisa que a gente até brinca, né? Às vezes, o jovem, ele muitas vezes vem mais assim, eu vou lá para encontrar os meus amigos, né? Quanto mais ele tiver esse vínculo, melhor. E aí, ele tem uma excelente desculpa para aprender sobre a mensagem do Mestre. E aí, nessa questão do vínculo, eu reforçaria não só a questão das aulas, porque a gente tem muito pouco tempo para conseguir gerar esse vínculo com os jovens.
E algo que tem um efeito extremamente transformador são os encontros de juventude. Encontros como o M, como o Encontro, a Cogedef, a Comerge. E que, bom, para quem não sabe, ontem a gente estava até brincando, né, Isaac? Mas deixando todo mundo alinhado, esses encontros, vou pegar o exemplo do M, que é o que está mais pertinho, a gente traz uma proposta para o jovem ficar 4 dias imersos. E ali, a gente tem a ideia de, primeira coisa, né, tira o celular, ou seja, tirou aquela dopamina barata, para que eles façam vínculos entre eles, conversem entre eles. O foco dessa imersão não é conhecimento doutrinário, porque isso já está tendo o ano inteiro. A grande proposta, a gente tenta com as nossas forças, e a espiritualidade nos ajuda muito nisso, é vivenciar. E aí, ao longo das nossas aulas, dos nossos momentos, a gente não traz conteúdo, mas a gente tenta trazer o que aquilo traz para a vida daquele jovem. Como é que ele vai se conectar com aquilo? Como é que ele vai se transformar nesse processo? E muitas vezes o que termina ali, aquele momento que cada dia vai se construindo, é um espaço de fraternidade, de carinho, e que aqueles jovens ali geram uma conexão que é surreal. E é até interessante porque é ver o pós dessa questão e como é diferencial o comportamento, a atitude do jovem que passa, né, depois de um evento como esse, né? Então, às vezes, não tinha vínculo com a casa, já estava trabalhando, e de repente se transforma completamente. Nossa, a pessoa não quer sair do centro, quer trabalhar, quer fazer isso, quer fazer aquilo. As grandes transformações que a gente vê, geralmente vêm de quem participou dos eventos. Tanto que é algo que a gente busca ativamente fazer com que eles participem. E, para finalizar, o terceiro pilar, o pilar do trabalho. O trabalho, ele tem um poder muito forte de gerar esse vínculo, de gerar essa formação do jovem. Quando eu estava preparando isso, essa palestra, muitas pessoas souberam dessa palestra. Eu tenho certeza absoluta que algumas pessoas pretendiam vir e não vieram. E a gente nunca vai saber. A gente nunca vai saber quem eram essas pessoas. Mas certamente vocês saberiam se o palestrante faltou. Vocês iam saber. Então, se tem alguém que não podia faltar, era eu. Por que eu estou brincando com isso, né? O Sivaldo ia estar em maus bocados, ia ter que dar um jeito de falar alguma coisa aqui. Mas isso gera um comprometimento que talvez nós não faríamos por nós mesmos. Eu estava estudando nos 2 últimos dias sobre essa palestra, e se fosse por mim mesmo, eu não faria. Mas por saber que eu tinha um compromisso com outras pessoas, eu me dediquei muito mais. Então, essa questão de trazer esses momentos de compromisso, e aí quem é pai e mãe sabe muito bem, né, de quanto nós nos tornamos melhores por ter que se dedicar ao outro do que a nós mesmos. A gente sabe o quanto isso é poderoso. E aí vocês viram um pouco do que é o trabalho desses meninos. Um não pôde vir, o outro foi, substituiu, foi fazer porque senão ninguém ia fazer. A gente está tentando trazer a recepção ali, e aí um dia só vir. Mas só de vir, de sair da casa, já são pílulas de comprometimento. E isso gera essa conexão que a gente talvez não faria por nós mesmos. Então, é isso. Esse é um pouquinho do que é a nossa proposta, do que é um pouquinho do universo do jovem, nesse micro espaço de tempo que eu tenho. E queria fazer um convite, né, para vocês. A nossa juventude, nosso trabalho de evangelização acontece todos os sábados às 10 da manhã. Nós vamos iniciar os trabalhos no dia 28, né, na semana seguinte ao sábado de carnaval. Temos espaços para a infância a partir dos 3 anos de idade. Vai de 3 a 11 anos, depois tem os meninos da mocidade. A partir dos 13 a gente vai 23, 24, 25, 42, enfim, né? E também tem o grupo dos familiares, tutores, né? Em que a Giovanni e o Rossi tocam esse processo, que é um processo maravilhoso. E eu convido vocês a participarem, seja para trazer suas crianças, seja para trazer os seus jovens, seja para trabalhar, né? Porque a gente sabe, se a gente trabalhar, a gente se compromete de forma que a gente não se comprometeria por nós mesmos. Então, muito obrigado por me escutarem, e é isso aí.
Nosso agradecimento ao Luan. Jovem é outro papo, né? A gente chega aqui já com os nossos cabelos brancos, aqueles que tem, termina de falar, fica tudo bem, ninguém fala nada. Ele, o pessoal aqui bate palma. A gente fez um combinado. É outro nível, né? Mas essa mocidade, o nosso departamento da família, infância e juventude, como ele já falou aqui, está de portas e corações abertos para receber não só as nossas crianças, os nossos jovens, aqueles jovens há mais tempo, e também os pais. A gente tem aqui umas salas de conversa conduzidas pela nossa irmã Giovânia, que são verdadeiras pílulas que nos incentivam aí a curar, né? Às vezes a nossa impaciência, a nossa intolerância, levando, quando vamos para a nossa casa com nossas crianças, aquele comprometimento, aquele compromisso de fazer um lar cada vez mais feliz. Parabéns, Giovânia, eu sei do seu esforço, parabéns a cada um, o Luan, a todos vocês, os jovens que vêm. E como eu disse há pouco, vocês são os trabalhadores de amanhã, e o Cristo espera muito de vocês. E para encerrar essa parte de assuntos, nós temos esses jovens, eles fabricam aqui no ambiente que a gente tem aqui, os cookies, que são esses docinhos, né, de chocolate. Então eles têm o comprometimento de vir aqui, de fabricar isso, de interagirem, e depois colocam aí ao final da palestra, e todos os recursos que eles amealham disso aí, eles revertem para as atividades que eles executam aqui. Então, façamos alguém feliz levando ao final da fala um cookiezinho. Aí, dizendo que é bom. Nós convidamos os médios já para se postarem aqui, porque depois da nossa prece nós vamos ter o passe. E que possamos então, nesse momento em que ainda ressoa em nossos espíritos a fala do nosso irmão Luan, há alguns lembrando a sua juventude, há outros lembrando a necessidade de cuidarmos dos nossos jovens, e a eles, os jovens, a preparação para a tarefa que a vida lhes reserva, sempre trabalhando na seara do Cristo. Senhor Jesus, nós nesse momento erguemos a Ti a nossa gratidão e pedimos que os vossos prepostos estejam sempre conosco, que possamos chegar nos nossos lares de retorno levando a paz, o equilíbrio e a amorosidade que nós experimentamos nesse local. Permita, Senhor, que esses medianeiros de boa vontade que irão nos ministrar o passe sejam imbuídos, acima de tudo, da possibilidade de trazer as energias dos laboratórios siderais, dos hospitais do espaço e, sobretudo, da Mãe Natureza, para equilíbrio do nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual, e que a água fluidificada das garrafas que trouxemos e que iremos beber aqui seja o remédio que cura o nosso corpo e equilibre o nosso espírito. Que a prece que um dia nos ensinaste, Senhor, cele nossa súplica para que possamos dar por encerrada a primeira parte do nosso encontro. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas na medida em que perdoamos os que nos ofendem. E não nos deixeis cair nas tentações do mundo, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Vamos em paz e que tenhamos uma boa semana.